Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar. Glória a Deus, meus irmãos, queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, que está aí pela Rádio Restauração Online de Porto Alegre, e também pela Rádio Filial 1, e também pelo canal da Rádio Restauração Oficial. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão no canal aí do pastor Gerry Adriane Dias, canal, né, @PRGR Dias. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, atrasamos um pouco aqui, mas já estamos aqui com o nosso convidado desta manhã, né, para a entrevista do programa Mensagem da Cruz. Você que está chegando agora, eu sou o pastor Gerry Adriane Dias e este é o programa Mensagem da Cruz. E nós estamos ao vivo neste momento com o pastor Robson Soares, né, da Igreja Ministério Restauração, pastor aí da cidade de Iguaíba. A paz do Senhor Jesus, pastor Robson. A paz do Senhor, pastor Gerry, e a todos que estão acompanhando esta programação. Glória a Deus, é um prazer ter o senhor aí conosco na Rádio Restauração Online e também a Rádio Filial 1. Pastor Robson, que, para quem não sabe, que é radialista também, né, pastor? Isso, trabalhamos aí, foi o primeiro microfone que eu usei na minha vida, em 1989, foi o microfone de uma rádio FM em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Olha aí, pastor Robson Soares, né? Muitas pessoas conhecem o pastor aí do Ministério Restauração, mas temos aí pessoas, inclusive, que não são do nosso ministério, né? Que estão no canal aí da Rádio Restauração Online e estão no canal do pastor Gerry Dias, né? Pastor Robson, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida, vamos descortinar aí, né, o seu passado, porque o pastor Robson, eu me lembro, há muitos anos atrás eu ouvi um testemunho dele, né, que o senhor levou um tiro quando era mais jovem, é isso? Perdeu um rim. Então, vamos ver aí, irmãos. O senhor é carioca, pastor? Eu sou de Cuiabá, sou mato-grossense. Sou mato-grossense e criado no Maranhão. Mas eu posso iniciar aí a minha história. Sim, vamos passar. Porque eu me lembro que o senhor falou que esteve no Rio de Janeiro, né? Isto. Morei lá há alguns anos. Que eu achei que era carioca, a fala meio arrastada, né? Mas é lá... Glória a Deus. Se criou no Maranhão. Isso, eu nasci no Mato Grosso e com 4 anos de idade eu fui para o Maranhão, porque os meus avós, meu pai, meus tios, todos são nordestinos, né? São lá do Maranhão. Gente boa. Todos nasceram lá. Isso, todos nasceram lá. E como meus pais se separaram na época, e aí eu fui morar com os meus irmãos no Maranhão. Olha aí, glória a Deus. Mas é tudo gente boa, né? Sim, gente boa, nordestinos. Nordestinos, né? Gosto muito. Até tive alguns nordestinos que já congregaram comigo, pernambucanos, baianos, né? Até estava falando com a irmã, né? Que ela é baiana, a irmã Águida. De repente o senhor lembra, ela congregou comigo em Nova Santa Rita lá. José Torquato, né? Hoje eles estão no interior de São Paulo, né? Mas são baianos. E alguns pernambucanos já congregaram comigo. Agora tem uma alegria espontânea aí dos nordestinos, pastor? É um povo alegre, pastor Gerry. É um povo alegre, aonde você vê um nordestino, ou inclusive quando a pessoa vai lá naquela direção lá do Nordeste, a gente vê um povo feliz, um povo alegre, um povo crente, né? Um povo bem espontâneo. Bem espontâneo na alegria, né? Isso, em fazer a obra de Deus, assim, é uma coisa, assim, espetacular, né? Bem avivado.
Com esses irmãos aí, tivemos bastante experiência com eles, e eles nos trouxeram essa experiência nordestina, né? Muito boa lá, muito espontânea eles para fazer a obra, como o senhor disse mesmo, e sempre alegre, né? Sempre alegre, né? Eles podiam estar num tempo ruim, né? Assim, naquele dia mal do crente, né? Mas eles estavam sempre sorrindo, sempre alegre, estavam desempregados, mas estavam alegres, né? Aleluia. Isso. Esse Sempre dando glória a Deus. dando glória a Deus, né? Aquela alegria, é espontâneo mesmo. Mas um povo assim maravilhoso que é o povo nordestino. Pastor, eu tô, né? Os nossos irmãos estão acompanhando pelo YouTube aqui. Eu peguei um papelzinho aqui que eu cortei o dedo, né? Então hoje já aconteceu de tudo, né? E hoje tivemos um atraso aqui e aí fomos achar o band-aid, não achei. Então já botei um papelzinho aqui. Meus irmãos, né? Daqui a pouquinho o pastor Robson, né? Vai estar contando aí o seu testemunho. Eu estou olhando aqui para a câmera, mas de vez em quando eu viro para o computador, eu acho que estou ficando meio de lado aqui. É que eu estou tentando melhorar aqui, pastor, a minha posição, porque o computador ficava muito na frente. E aí eu percebi que o computador quase que tapava, né? Deixava só uma parte do rosto assim. Eu acho que assim vai ficar melhor. Até os irmãos podem me ajudar aí. É isso aí, meus irmãos, né? Temos o povo de Deus aí também na nossa Rádio Restauração Online oficial de Porto Alegre. É a irmã Vanessa Gonzalez. Irmã Vanessa Gonzalez, né? Ela dá a paz do Senhor. Ela é de Salto, né? Uruguai. Deus abençoe a irmã Vanessa Gonzalez, né? De Salto, Uruguai aí. Está assistindo aí pelo canal da Rádio Restauração Online oficial de Porto Alegre. É isso aí, meus irmãos, né? Dê o seu like aí na nossa Rádio Restauração Online aí em Porto Alegre. Vamos ver aqui agora, o meu sistema não aparece o chat para mim também e preciso procurar aqui no celular. Vamos ver quem é que está participando conosco pelo canal do pastor Jerry Dias, né? É isso aí. Vamos ver se tem alguém. Vamos ver. Vamos tentar aqui. Meus irmãos, os irmãos nos ajudem aí, né? Nesta manhã. Vamos ver aí se está tudo correto, tá, irmãos? Tô percebendo alguma coisa estranha aqui, pastor. Vamos ver aqui na rádio online. Transmissão pela rádio online, tá bom aí o microfone, irmãos? Os irmãos nos ajudem aí. A Rádio Restauração Online, tá aqui a foto do pastor, até a foto do pastor Robson apareceu aqui. No canal do pastor Jerry Dias, a nossa fiel irmã Teresa Dávila, paz do Senhor Jesus, pastor Jerry, tô aqui na escuta do programa, junto. Muito obrigado, irmã Teresa, né? Tá junto com Eliabe, lá o seu neto, ela está videologada aí pelo nosso canal, da cidade de Taquara. A irmã Marinês Borba, também da cidade de Taquara, paz do Senhor Jesus, irmã Marinês. Também, né, nossa irmã Duda Rodrigues, né? Não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado, irmã Duda. Deus te abençoe. Irmã Elza Lapinski de Osório, né? Paz do Senhor Jesus, pastor Jerry. E pastor Robson, Deus abençoe você sempre. Muito obrigado, irmã Elza Lapinski de Osório, irmã Duda de Porto Alegre. E as irmãs de Taquara, né? Já foram minhas ovelhas lá na cidade de Taquara, estão nos acompanhando. Muito obrigado. E os irmãos podem enviar mensagem, né? Envie mensagem também no grupo da rádio. Depois eu vou estar lendo, porque não tenho acesso agora ao grupo da rádio no computador, mas tenho aqui no celular. Depois a gente vai estar lendo, então, as mensagens dos irmãos. Fiquei limitado aqui, pastor, porque eu tenho um outro computador, né? Só que o outro é mais antigo. E o coitado aqui só pega Wi-Fi, eu não tenho um cabo aqui, é muito longe. E aí ele não pega o Wi-Fi porque ele é antigo, né? Aí eu tenho uma anteninha, mas daí emprestei para um irmão. Botar no computador dele. É o que eu olho depois os grupos, boto os louvor aí. É isso aí, pastor. Ainda estou aprendendo, né? Estou aprendendo ainda como trabalhar aqui, né? Para esconder a tela, né? Eu tenho que aprender. Agora nós estamos visíveis, né? Mas se eu botar pro louvor ali, já aparece tudo ali.
a minha tela, né? Então tem que aprender isso aí com o pessoal do estúdio lá. Quem sabe o irmão Christian Crisóstomo, que está lá no estúdio, nos ajuda, o jovem Christian, ou a irmã Valquíria. Pastor Robson, é um prazer ter o senhor conosco nesta manhã, né? E vamos escutar aí o senhor nesta manhã falar aí sobre o seu testemunho de conversão. Eu escutei há muitos anos atrás, eu vinha lembrando, né? Há muitos anos atrás eu ouvi o senhor falar, inclusive tivemos a oportunidade de ir para algumas consagrações junto na casa de Campo Novo, não sei se o senhor lembra. Lembro, sim. Foi uma benção aquele tempo. É um tempo, e aí a gente ia conversando, né? Sempre conversando até Porto Alegre, lá depois nós voltava, né? Conversando, sim. Isso. E aí o pastor ia me passando aí o seu testemunho, né? Pastor, e também uns conselhos. Eu era um pastor novo, né, pastor? Na época, né? E ele vinha me aconselhando, pastor Gé. Tem que ser assim, pastor Gé. Então, às vezes eu entrava no assunto, ele chegava, não, pastor. E o pastor Robson é uma pessoa, né, muito mais experiente, muito, né? E na época eu recém estava começando a cuidar a primeira área, que era a Nova Santa Rita. Deus abençoe a irmã Rose. Como é que está, irmã Rose? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma bênção, como sempre. Uma bênção. É uma bênção, né? E as filhas, já tem neto, né? Isto já... Eu tenho 2 filhas e tenho 2 netos, um casal de netos aí. Um tem 8 anos e a menina tem 3 anos. Olha aí, tem 2 já. 2 netos, sim. Nós conhecemos as meninas, a Raquel e a Franciele. E a Franciele, né? A Raquel e a Franciele. Quando eram bem jovezinhas ainda, quando os meus eram jovezinhos ainda, né? A minha filha, a Jéssica, já tem 2, né? Sim. Tem 2 guri, né? E o meu filho tem uma guria, né? Então eu tenho 3 netos. Bênção de Deus, parabéns. Como passou ligeiro, né, pastor? Eram jovezinhos lá naquela época e agora já estão aí, né? Nos dando netos. Coisa boa. Pastor Robson, nos conta um pouco sobre assim a sua conversão. Pastor Gé, primeiramente eu quero agradecer ao senhor aí pelo convite para estarmos aqui juntos nesta programação. Como eu falei, eu nasci em Cuiabá e aos 4 anos de idade, então fomos para o Maranhão morar com os meus avós, lá em Bom Jesus, que fica próximo a Floriano, no Piauí. O rio ali que divide Maranhão e Piauí. Então, nós moramos ali e fomos criados no catolicismo. A igreja católica ficava bem na frente da casa dos meus avós e nós, então, fomos ali criados na religião católica. Mas aos 13 anos de idade, fui morar em Brasília. E lá em Brasília, então, aos 13 anos de idade, um rapaz, numa sala de aula, ele começou assim a pregar o evangelho. Ele se levantou na sala de aula, assim, e ele começou a falar acerca da volta de Jesus. E ele falava ali que Jesus ia voltar. Ele era um jovem novo convertido, fazia ali 1 semana, 2 semanas que ele havia se convertido a Cristo. E ele, naquela alegria toda, simplesmente ele parou a aula e começou a falar para a professora e todos os alunos da nossa sala sobre a volta de Jesus. E ele falava assim com muita convicção que Jesus ia voltar, ia arrebatar a igreja. E naquele momento ali, eu me interessei muito pelo assunto e na hora ali do intervalo, eu procurei ele e disse: Vanderlei, eu quero que você me explique como Jesus vai voltar e como isso vai acontecer. Eu gostaria que você me explicasse melhor. E ele começou então a falar para mim, dizendo que a trombeta ia tocar, Jesus ia descer, a igreja ia ser arrebatada, enfim. E aí eu sei que depois de ouvir o Vanderlei me ensinando acerca do arrebatamento, eu então disse para ele como eu faço para ser um crente. E ele me explicou. E eu disse: não, porque eu também quero subir nesse arrebatamento.
E o Vanderlei explicou tudo para mim ali, eu fiquei bem decidido a ser um crente. Depois voltamos para a sala de aula e no término ali, então, nós fomos embora juntos. E eu fui fazendo várias perguntas para ele. Eu tinha 13 anos de idade. Eu fazia várias perguntas, ele me deu o Novo Testamento. No meio do caminho, ele foi cantando o hino 15 da harpa. E eu sei que ali, então, ele me deu o Novo Testamento e a harpa estava na sua mochila e ele me entregou também. E eu levei, então, o Novo Testamento e a harpa para casa. E quando cheguei em casa, eu passei a tarde inteira envolvido ali, lendo o Novo Testamento e também tentando cantar os hinos da harpa. E eu sei que eu fiquei tão decidido que no dia seguinte, novamente, eu pedi para o Vanderlei me ensinar mais algumas coisas da palavra de Deus. E ele me ensinou, e quando eu chego em casa, eu ligo para o meu pai e digo para o meu pai: pai, eu quero ser crente. E ele me diz assim: meu filho, mas não tem nenhum crente na família. Eu disse: mas eu gostaria de ser um crente, pai. O senhor me permite ser um crente? Ele disse: olha, apesar de não ter nenhum crente na família, mas se você quer, meu filho, pode ser. Então, eu ali fiquei tão alegre, porque o meu pai, ele liberou eu de ser um crente. Sendo que eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, não conhecia a igreja evangélica, não conhecia nada acerca do evangelho. E aí, quando foi no domingo, eu fui à igreja. Eu fui decidido a ser um crente. No dia 20 de maio de 1984, eu tinha 13 anos de idade. Eu sei que quando eu cheguei na igreja, o Vanderlei me recebe, me orienta ali aonde sentar. Eu sentei e fiquei naquela expectativa, porque ele havia me ensinado que quando o pastor fizesse o convite, após a pregação, o pastor iria fazer o convite. Quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador, levante a sua mão. Então, eu já estava orientado ali pelo meu amigo, e eu cheguei na igreja e comecei a olhar para as paredes, aí eu vi que não era diferente, né, da igreja católica, a qual fazia parte. Eu comecei a ver tudo diferente. As pessoas glorificando a Deus, as senhoras de idade, os senhores de idade. Naquele tempo, os adolescentes, jovens, eles iam sentando na frente. Primeiro as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim. Então tinha esta organização. E eu olhando, eu via que o povo glorificava a Deus assim mesmo, sem vergonha alguma. E tudo isso foi me chamando a atenção. Os louvores, a pregação. Eu só sei que quando o pastor disse quem, eu já levantei a mão. Né? Levantei a mão. Aí o pastor, ele prosseguiu. Aí eu sei que junto comigo algumas pessoas também levantaram a mão. E eu fui então em direção ao púlpito, aonde ali na frente iriam orar por nós. E já fui correndo, dobrei os meus joelhos lá e entreguei a minha vida a Jesus. Aí quando nós nos levantamos, eu já ganhei uma Bíblia de presente e os irmãos começaram a me saudar ali com a paz do Senhor. E, irmão pastor Jerry, como eu era tão... não conhecia nada, os irmãos diziam a paz do Senhor para mim, eu respondia a paz do Senhor. Quando as irmãs diziam para mim assim, a paz do Senhor, eu dizia para elas assim, a paz da Senhora. Eu não entendia, né, essa questão. Então, para os homens, a paz do Senhor, para as mulheres, a paz da Senhora. Eu pensava que era mais ou menos assim que funcionava. E aí, pastor, eu então, dali em diante, comecei assim a frequentar todos os cultos na minha igreja. Certo? Comecei a frequentar todos os cultos. Já na segunda-feira já estava lá no culto de oração. Eu não sabia como orar, mas eu sei que eu fui para o primeiro banco, e aí quando os irmãos oravam, eu repetia o que eles diziam. Por exemplo, se alguém dissesse glória a Deus, eu também dizia onde eu estava. Se alguém dissesse aleluia, eu aleluia. Aí eu, glória a Deus, me abençoa, Senhor. Eu, Senhor, glória a Deus, me abençoa também. Então eu ia fazendo assim, dessa maneira. Né? E acompanhando. E acompanhando. Eu sei que depois eu comecei a me envolver nos trabalhos ali da igreja. E aí no dia 24 de dezembro de 1984, eu desci as águas batismais.
Isto em Brasília, na chamada Baleia. Lá é a Catedral das Assembleias de Deus, né, Ministério de Madureira. Então, ali eu desci as águas, na Baleia, e depois de lá para cá fiquei me envolvendo na obra de Deus, servindo ao Senhor com muita alegria. Pastor Jerry, então, após 2 anos da minha conversão a Deus, eu era o único crente na minha casa, eu era o único crente no meio da minha família, da minha parentela, não tinha nenhum outro. Todos são nordestinos e todos os irmãos sabem que o pessoal, eles são bem rigorosos com relação à questão da religião. Uhum. E aqueles que não são convertidos, né, são bem rigorosos em relação à religião que eles servem. Então, o que acontece? Depois, então, 2 anos servindo a Deus, eu ainda novo, não tinha um acompanhamento de ninguém, eu tinha que me virar sozinho, mas graças a Deus tive pessoas ao meu lado que me ajudaram e me orientaram. Eu louvo a Deus por isto. Depois, eu estando já morando no Rio de Janeiro, eu soube da notícia que meu pai havia falecido, isso 13 dias depois que eu fiz 15 anos de idade. Eu fui morar no Rio de Janeiro com a minha mãe, meu pai morava em Brasília. Então, quando eu soube do falecimento dele, ele ainda novo, 40 anos de idade, eu fiquei bem revoltado, até porque quando recebi a notícia, ele já tinha sido sepultado. E quando eu recebi a notícia, ele foi sepultado numa segunda-feira ao meio-dia, e eu soube na segunda-feira às 7 da noite. Então, eu não tive tempo para nada. Então, eu me revoltei contra Deus naquele momento, porque eu fiquei sabendo desta notícia, e aí, então, eu me revoltei contra Deus, eu saí da igreja, disse, não vou mais, e aí não quis mais saber da igreja. E aí comecei, então, a beber, bebida alcoólica. Eu não me envolvi com as drogas, mas eu me envolvi com bebidas, e, enfim, aí fui ao mundo mesmo, e a coisa cada vez mais dificultou para a minha vida. Após 2 anos estando no mundo, praticando tudo assim, que desagrada a Deus, eu levei um tiro. Esse tiro que eu levei, ele foi um pouco abaixo do meu coração. E eu posso contar, então, como ocorreu isso aí? Sim. Eu estava, então, embriagado, entrei dentro de um ônibus, surgiu uma confusão, a confusão veio para o meu lado, e eu era um pouco, quando eu bebia, ficava um pouco valente, né? E aí, então, naquele momento ali, o rapaz queria colocar eu para fora, eu disse que não sairia do ônibus. E eu sei que ele puxou uma pistola, colocou na minha testa, e aí o rapaz que estava comigo, ele então já agarrou o braço do rapaz, e aí ali dentro surgiu uma confusão dentro do ônibus, e eu tentava puxar a pistola da mão do rapaz. Eu estava com um braço engessado, então eu usava somente um braço para tentar tirar a pistola da mão do rapaz. Era uma 6,35, uma pistola pequena. Então, naquele momento ali, o rapaz, como ele ficou com o braço por debaixo do corpo, ele só tinha uma mão livre, que era a mão da pistola. E eu sei que diante daquela confusão, meu amigo batendo nele, aquela coisa toda, ele não conseguia destravar a pistola. E assim, depois, quando ele conseguiu ali, ele apontou de novo para a minha cabeça. E eu ali, embriagado, eu simplesmente, naquele momento ali, ainda estava reagindo àquele rapaz. Ele disse assim, vamos descer os 3. Eu disse, ou desce você sozinho, ou desce eu e o meu amigo. Ele, vamos descer. Aí colocou na minha cabeça, eu fui andando dentro do ônibus. A saída era pela porta da frente. Lá no Rio de Janeiro ninguém se meteu, porque o rapaz, quando puxou a pistola, ele já disse que era policial. Na realidade ele não era, mas ele falou. E aí ninguém se meteu no assunto. Então quando eu desci de frente, assim, com as mãos levantadas, e fui indo para trás. Mas daqui a pouco, pastor Jerry, eu peguei e me esqueci totalmente do que estava acontecendo. E aí fui em direção ao ônibus, porque na minha cabeça era que eu tinha que entrar no ônibus.
foi aí quando, como diz os gaúchos, deu um branco assim, e daqui a pouco assim eu vi o rapaz com a pistola na mão, que estava assim em direção do meu rosto. Eu só vi quando ele baixou e apertou, aí naquele momento me acertou, né? Bah. E mesmo me acertando, eu senti assim, quando a bala entrou, eu peguei e ainda fui para cima dele. Eu não cheguei a cair no momento, me apegou e eu corri para cima dele, então, e ele na porta do ônibus, certo? Ele ali, o ônibus parado, e eu do lado de fora. Quando me acertou que eu fui para cima dele, o motorista fechou a porta do ônibus e seguiu viagem naquele momento. E todos dentro do ônibus apavorados. Era uma noite de carnaval, era a última noite de carnaval, por volta das 9 horas da noite. E eu sei que, então, naquele momento ali, eu falei para o rapaz e disse para ele, ele me acertou. Eu coloquei a mão e disse, ele me acertou. Aí o rapaz olhou e viu a minha mão ensanguentada, né? E sangue já escorrendo. E nós tentamos socorro ali naquele momento. E aí eu sei que as pessoas passavam e ninguém me socorria. Até que os carros ali passavam, né? Aí quando parava assim, eu colocava a mão dizendo que eu tinha sido baleado, se pudesse me levar ao hospital. E aí ninguém, os 3, 4 carros que passaram ali, ninguém me socorreu. Até que o meu amigo conseguiu ir a um lugar e chamar um carro. Só que assim, pastor Gé, aconteceu que naquele momento ali, de toda aquela correria, eu acabei me lembrando de Deus. Olha aí. E me lembrei da igreja. Aí naquele momento assim, eu olhei para o céu estrelado. E aí me voltei a olhar para a cidade de Cabo Frio. Porque eu estava numa parte alta, e eu olhei assim para a cidade, aí me lembrei da igreja, me lembrei da minha mãe, e naquele momento então eu tomei uma decisão. Dobrei os joelhos, levantei a minha mão ensanguentada para o céu e disse, Deus, perdoa os meus pecados, não deixa eu morrer. Eu sou jovem, me livra da morte. Eu tinha 17 anos de idade. E eu disse, Senhor, se o Senhor me livrar da morte, eu vou te servir, eu vou ser um pregador da tua palavra, se o Senhor me livrar da morte. E quando eu falei isso, foi coisa muito rápida. Naquele momento ali, quando eu fui me ajoelhar, o rapaz disse, não dá tempo para isso não dá tempo, não dá tempo. Só que eu ouvi a voz dele sair diferente. Eu ouvi a voz dele totalmente diferente do que era a voz dele. E eu entendi naquele momento ali, bem rápido, que era o diabo. Certo? Mas na oração ali, eu me levantei depois, após a oração breve, e comecei a sentir câimbras. Comecei a sentir, e o rapaz seguiu correndo, tentando uma ajuda, e eu fui tentando ir atrás, só que eu comecei já a arrastar uma perna, porque eu estava sentindo câimbras no meu corpo. E eu só sei que quando o carro chegou para me socorrer, eu entrei já e desmaiei. Aí começou a dar aquele desmaio e volta, até chegar lá em Cabo Frio, chamava de PU, que é o posto de urgência dos primeiros socorros. E ao chegar ali, então, aí fizeram os primeiros socorros ali, cortaram aqui no meu braço, colocaram 2 canos para que eu recebesse o soro, certo? Eles tiveram que fazer esse processo. E ali, então, comecei a receber o soro, e dali em diante, então, a ambulância me levou para o hospital da cidade, para a Santa Casa. E ali, então, foi feita a cirurgia, e na cirurgia foi retirado ali o meu rim esquerdo. O rim esquerdo. Rim esquerdo. A bala, ela atingiu o rim, o baço. Diz que, apesar do pâncreas ser bem sensível, mas o médico, ele informou que havia acertado no pâncreas. Então, rim, baço, pâncreas, intestino, teve que cortar ali um pedaço, e quase atingiu a coluna. Ele pegou um papel assim e disse para minha mãe assim, ó, Dona Neuza, faltou a espessura de um papel para atingir a coluna do seu filho. Então, rim, baço, pâncreas e intestino. E quase atingiu a minha coluna.
um tiro só. Bah. Pastor Jerry, quando aquele rapaz estava atirando, ou seja, quando ele atirou, as outras balas não saíram. Só saiu um tiro da pistola. Não saiu mais nenhum. E o rapaz apertava, foi aí que eu corri na direção dele para pegar ele. Aham. E ele ali foi, e ele mexia na pistola e nada mais de bala saía. Foi aí que o motorista fechou a porta. Então, eu, antes ali da oração, entendi que a mão de Deus estava comigo. Deus estava me poupando. Mas na cirurgia, o médico disse para minha mãe, Dona Neuza, a bala ela explodiu. É por isso que ela atingiu o que atingiu. Aham. E ele disse assim, ó, vamos crer num milagre. Eu fiz de tudo que pude para tirar a bala por dentro, por mais que ele fez um corte muito grande, né? Foi feito. Ele disse assim, eu fiz de tudo para tirar a bala por dentro. Não consegui, porque está muito próximo à coluna. Então nós vamos crer num milagre que essa bala ela não vai desviar nada. Ela vai seguir reto. E aí eu vou tirar ela por trás, daqui mais um tempo, esta bala. Vamos crer num milagre, Dona Neuza. O doutor Francisco era crente em Jesus. Deus preparou um crente. Um crente ainda. Deus preparou um médico crente para mexer comigo, né? Para fazer essa cirurgia, melhor dizendo. E aí ele disse isso para minha mãe, a minha mãe confiou. E aí então... eu fiquei no hospital ali durante 2 meses e 2 dias. E 1 mês e meio que eu estava no hospital, o doutor Francisco, ele então faz a cirurgia por trás, tira a bala, coloca numa bandeja e ele me mostra naquela hora ali. Aí eu vejo que realmente aquela bala não era uma bala que eles fazem o X ali para explodir. Também não é a Dum-Dum, que é uma bala explosiva, mas é uma segunda bala explosiva. Uhum. Então eu entendi por que Deus não permitiu o segundo tiro. Bah. Porque no segundo tiro eu não estaria vivo. E assim foi, pastor Jerry. Eu tomei aquela decisão com Deus, meses e 2 dias no hospital, mais 1 mês em casa de recuperação, e aí eu pego a minha Bíblia e vou para a igreja servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E estou até hoje e louvo a Deus por isso. Glória a Deus, 17 anos, né? Aos 17 anos, então, o pastor Robson passou por essa experiência amarga, né, pastor? Verdade. Experiência amarga do mundo aí, mas graças a Deus aí, Deus interviu, né, como ele disse, a pistola engasgou, né, Deus não permitiu mais nenhum tiro ali, e aí tá o pastor, né, pregando o evangelho por muitos lugares hoje, né? Isso aí, pastor Jerry, eu assim, ó, passei então a frequentar todos os cultos, passei a frequentar as consagrações na minha cidade, em Cabo Frio, e eu frequentava ali 4 consagrações durante a semana, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então passei a frequentar ali as consagrações 4 por semana, segunda, terça, quinta e sábado, na minha cidade. Então ali Deus foi me fortalecendo, eu comecei a estar mais com pessoas maduras, com pessoas espirituais, comecei a me envolver com obreiros. Havia 2 obreiros gaúchos, esses 2 obreiros, eles foram daqui do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para a cidade de Cabo Frio, e ali eles estavam trabalhando. E eu peguei uma amizade com eles e eles comigo, o qual somos amigos até hoje. E depois, assim, eles vindo para o sul, eles me convidaram a vir. E eu sozinho, né, na cidade, resolvi então também vir com eles, porque senti uma direção de Deus. E aí então, eu novo, eles me adotaram como filhos. Até hoje eles têm esse grande carinho por mim, e eu louvo a Deus por isto. E então ficamos trabalhando juntos aqui na região sul.
E glorifico a Deus, porque tive apoio, tive bons pastores, bons líderes, pessoas que me ajudaram muito também na minha caminhada. Não me queixo de nenhum deles, todos os pastores foram homens de Deus e são homens de Deus. Então, vim para cá trabalhar aqui. Vim em 1989, pastor Jerry. 89. Em 1991, Deus me deu a minha esposa, uma bênção de Deus para a minha vida. Glória a Deus. E 2 filhas, um casal de netos. E estamos aí. O pastor veio para qual cidade? Para qual cidade? Para Porto Alegre? A cidade Canoas. A minha terra. Canoense. Minha terra natal. Cidade boa. Boa cidade. Nós gostamos muito de Canoas. Lá o hino é brava gente. Isso. E aí estamos aqui, né? Eu sei que eu conheci o pastor Humberto também, pastor Jerry, pregando lá na cidade de Bagé. Eu havia feito um evangelismo, convidado umas pessoas a irem na igreja, e ali o pastor Humberto, então, estava ministrando naquele congresso. Na época, o pastor Humberto, ele pregando com aquele fervor de evangelista. Sim, sim. E ali, então, eu o conheci e tive a oportunidade de conversar com ele ali a primeira vez naquele congresso. Ajudar ele a carregar as malas, enfim. Ele havia ali casado há pouco tempo, no ano de 1989. Ele havia casado, era ele e a irmã Ana, um casal muito novo ainda. E também o pastor Paulo Roberto estava junto, né, com eles naquele congresso. Pastor, o senhor congregou aonde quando veio para Canoas? Eu era da Assembleia de Deus de Madureira, foi a igreja que eu me converti. Aqui no Sul também fazia parte. Onde é que ela ficava ali? Do Ministério de Madureira. Eu ali na Teresópolis, na Avenida Teresópolis, pastor Antônio, missionária Miriam na época. Muito aprendi com eles. Mas é em Porto Alegre? Ou Porto Alegre, na Avenida Teresópolis. O pastor Antônio Domingos, dos Santos. Sim, sim. Aí congreguei com eles ali durante algum tempo. E aí depois, então, eu vim congregar na Assembleia de Deus de Canoas, ali justamente com o pastor Edgar Machado. E aí ficamos ali congregando, porque a minha esposa também... Congregava lá? Ela congregava ali. E ali ficamos congregando, servindo a Deus. Louvo a Deus pela vida, né, desses pastores que tive ali também em Canoas, pastor Edgar, pastor Jair Menezes Ibaldo, que já descansa no Senhor, estive no velório dele ali também. Então, tive pessoas ali ao meu lado em Canoas que também me ajudaram na minha caminhada. Eu inclusive me batizei na matriz da Assembleia de Deus em Canoas, né, no tanque batismal. Sim. Esse ano vai fazer 20 anos que eu me batizei lá, né? Benção. Na central lá. E ontem mesmo nós estávamos gravando um vídeo, eu e minha esposa. Eu estava indo para uma reunião ontem de manhã, em Soledade, né? Passamos o dia lá com os pastores. E fizemos um vídeo aí para contar umas histórias aí pro pessoal. E lembrando do nosso batismo, né? Aquela igreja, pastor, eu também fui um jovem aí meio rebelde, né? Mas com 7 anos mais ou menos de idade, né? O meu pai passou na frente da Assembleia de Deus, era de madeira, a matriz, lá na Florianópolis, era de madeira ainda. E ele disse, vamos entrar nessa igreja. Ele era separado da minha mãe na época, eu ia visitar ele. E ele disse, vamos entrar nessa igreja aqui. E ele entrou lá na Assembleia e assistimos o culto, né? Aí depois, uma tia minha também me levou lá na Assembleia de Deus Antena, né? A Antena lá, com 7 anos. E depois nunca mais entrei em igreja nenhuma, né? Nunca mais. Que na verdade, nós não tinha... Meu pai foi ali, a gente nem morava junto, né? O pai também não era frequentador. Mas ele passou na frente e quis entrar, né? Daí achei estranho até, né? Achei estranho aquele negócio de igreja ali. E fui me converter já com quase 30 anos já, né? 30 anos aí. Pastor, e aí era de madeira ainda. Hoje é uma enorme de uma igreja.
Sim. de material lá, a matriz, né? Pastor Edgar Machado. Inclusive, congreguei ali também, mas lá para o lado da Estância Velha, lá, na 7 de outubro. Congregação, 7 de outubro. Mas, pastor, e aí o senhor... Como é que o senhor veio parar no Ministério da Restauração? Pastor Jerry, eu estava atendendo a Assembleia de Deus ali em Canoas, na primavera. Ah, primavera. A primavera 1. Eu era o encarregado ali. E isso foi no ano de 2000. A primavera era a sede do distrito. E eu atendia como encarregado. Uhum. Porém, eu comecei a orar a Deus para que Deus, então, me dirigisse para onde eu deveria ir. E eu não tenho queixa do povo ali, porque o povo, eles foram bem amorosos para comigo e para com a minha família. Foram uma bênção nas nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos ali. Mas eu tive assim, um sentimento de estar congregando em um lugar que realmente fosse assim de acordo com aquilo que eu aprendi, fosse bem de acordo, certo? Então eu vendo assim fugir alguns princípios, eu comecei a orar a Deus e coloquei na presença de Deus coloquei 2 ministérios, que seria a Assembleia de Deus de Porto Alegre, congregar juntamente com o pastor Humberto Schmidt, ou outro ministério, porém, que seria Madureira. Mas, naquele momento, então, Deus me confirmou. Fazia 2 anos que eu orava no monte, juntamente com a equipe ali do Centro-Sul, pastor Humberto e outros. Não tinha muito conhecimento dos irmãos ali, mas apenas eu ia ao monte orar. Fazia 2 anos que eu estava indo. Só que eu resolvi, então, fazer uma prova com Deus, aonde Deus me queria mesmo de verdade. E ali, eu fiz aquela prova com Deus. E fazendo, eu pedi a Deus que Deus me desse 3 sinais. Ou melhor, 2. Deus me deu os 2 sinais, eu pedi o 3º. Quando Deus me deu o 3º sinal, confirmando que era para mim ir para o Centro-Sul, eu então entendi que Deus estava então querendo que eu fosse congregar então com o pastor Humberto. E aconteceu então que eu continuei como encarregado da igreja a qual estava atendendo, Sim. em Canoas, até o final do ano. Quando chegou o final do ano 2000, eu conversei então com o nosso pastor, chamei o pastor distrital e conversei com ele, e entregando a igreja e tal. Então, eu fiquei mais um mês na frente do trabalho, da igreja, até que o pastor retornasse de férias, e ele fez a nossa despedida ali. Então, nos despedimos, ninguém entendia nada, porque o povo gostava da gente, aquela coisa toda, mas era por uma direção de Deus. E então, depois, nós fomos no início de 2001, fomos congregar no Centro-Sul, ali na Bento Gonçalves. E ao chegar ali, conversamos com o pastor que estava como encarregado, certo? Ele nos recebeu muito bem, pastor Adão Santana, e depois fomos apresentados ao pastor Humberto. E começamos ali no início de 2001, até que eu fui então ser o líder da juventude ali na Bento, e o evangelista Natanael Lino, o segundo líder da juventude ali da Bento. E ficamos trabalhando ali com a juventude. Eu sei que quando foi em 2004, quando o pastor então toma a decisão eu não estava na primeira reunião, mas é tomada a decisão então da formação do Ministério Restauração, e depois eu tomo conhecimento, o pastor Humberto me liga, porque eu era o líder da juventude, então ele me ligou, me falou algumas coisas, não falou acerca de fundação do ministério, e nem me convidou. Ele simplesmente disse, irmão Robson, assim, 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 assim. Aí ele falou, eu disse, pastor Humberto, eu e a minha família estamos junto com o senhor.
E realmente, depois, ouvindo ali o programa de rádio, Aham. quando ele se pronuncia, ele fez o pronunciamento dele. Então eu falei para minha esposa assim: estamos decididos, estamos juntos novamente com o pastor Humberto. E aí ficamos então decididos, e no culto que houve, primeiro houve uma reunião na casa dele, estivemos juntos nessa reunião. Então estamos agora decididos a estar junto no Ministério Restauração, desde o primeiro dia. E foi assim, eu e a minha família abraçamos e iniciamos ali o ministério juntos com os pastores, que fazem parte então aí Abril de do início 2004. da fundação do ministério. Certo? Então foi essa a nossa decisão de estarmos juntos nessa batalha. E foi uma grande notícia, né? Em abril de 2004, na Rádio Esperança. Isso. Que eu estava em casa escutando a rádio e começou aquele noticiário ali, né? Isso. Aí foi um grande reboliço, vamos dizer assim, né, no Rio Grande do Sul. Foi. Por causa dessa decisão que foi tomada pelo nosso pastor, pelos demais que acompanharam a primeira reunião, que acompanharam a segunda reunião. E então, graças a Deus, o primeiro culto lá na Vigário foi marcada uma reunião, e aí foi tanta gente lá que resolveram então fazer uma reunião, um culto. Uhum. E aí no dia 18 de abril, 18 de 2004, foi o primeiro culto então ali na Vigário. E o pastor, mais uma vez, ele me coloca na responsabilidade de cuidar da juventude. E eu fui o primeiro líder da juventude do Ministério Restauração, pastor Gerry. Foi o senhor? O primeiro líder. E o evangelista Natanael Lino foi o segundo. Porque nós éramos o lá da Bento, e depois, então, na restauração, nós fomos os primeiros também a estar liderando a juventude do Ministério Restauração ali na Vigário José Inácio. Que era lá no antigo cinema, né? Isso. Aí aos sábados reuníamos ali toda a juventude de Porto Alegre, se reunia ali, até que mais adiante então foi sendo liberado nas áreas, na época não era área, aí foi sendo liberado aí nas igrejas, em Porto Alegre, cultos da juventude aos sábados. Eu sou do tempo da Vigário ali ainda, só que eu congregava em Canoas, né? Sim. Nos cultos lá de doutrina, lá do pastor Humberto, né? Sim. Na nossa sede, era a nossa antiga sede ali, mas congregava com o pastor Alvacir em Canoas. Isso. Pastor Alvacir Gonçalves. Bênção de Deus. Inclusive a filha dele era a dirigente do coral. Ela também foi a primeira dirigente do coral do ministério. Coisa linda, né, pastor Gé? A gente poder se lembrar desse início. É verdade. Que deu ali no ministério. O primeiro superintendente foi o pastor Sérgio Cortez. Da juventude? Isso, ele foi o primeiro superintendente ali da juventude. Aí ele ficou um tempo, como eu também fiquei um tempo. E aí como o pastor me colocou para cuidar também de igreja, onde iniciamos ali a Ipiranga, então nós iniciamos a congregação Ipiranga. Ficava ali ao lado da serralheria do pastor Hildo Mânica, e ali o pastor Hildo reformou todo aquele salão, e nós iniciamos ali o ministério naquele local. Mas aí depois foi aberto trabalhos no Alto da Colina, no IP, na São José. O Alto da Colina pertencia à área Ipiranga? E tudo pertence, sim, o Alto da Colina, sim. Que eu preguei no primeiro lugar, eu acho que foi propriedade própria do ministério, era no Morro. Isso, lá foi a primeira que foi concluída, certo? De construção, assim, ela foi construída e concluída. Pastor, foi o Alto da Colina. Aquela época ali, fui escoltado até lá, tive que abrir os vidros e botar no painel a Bíblia em cima. O obreiro disse: pastor, bota a Bíblia em cima do painel e abre os vidros. Lá era bem perigoso na época, ali não era fácil, né? Não era, e eu
banda, irmão, onde é que vocês estão me levando? Aí me levaram lá pro morro lá, sabe? E daí me falaram que é a primeira igreja do Ministério de Restauração própria, né? Sim. Preguei Na lá bem no realidade início. própria que foi construída e concluída, né? Porque nós tivemos outra antes, Aham. que ela foi só construída, mas não houve assim aquela conclusão que foi logo em seguida que teve a conclusão. Essa é a história. E assim, pastor Jair, então, naquela noite ali, ou seja, naquela tarde de inauguração do Alto da Colina, eu Aham. conversei com o pastor Humberto a questão da juventude. Eu disse, pastor, eu estou atendendo já 4 igrejas do ministério. Por mais que eu estou atendendo junto com a juventude, e também na época eu trabalhava materialmente. Aí eu conversei e disse para ele, olha, para mim está muito corrido atender a juventude na Vigário, atender 4 igrejas, trabalhar materialmente. Então, está bem corrido para mim, pastor. Aham. E o meu trabalho era 2 dias de dia, 2 dias à noite, 2 dias eu folgava. Então era bem puxado tudo para mim. E aí, então, 2 meses depois, o pastor conversa comigo sobre a juventude e ele entende que realmente eu estava, então, abrindo mão da juventude. Ele perguntou, você prefere continuar com a juventude ou pastorear igrejas? Aí, aquela opção minha no momento foi essa. Está atendendo igrejas. Aham. E aí, então, foi passado a juventude, ali na Vigário, para outro líder que deu seguimento. Quem é o líder que assumiu depois do senhor? O irmão Sérgio Barbosa. Ah, o Sérgio, me lembro dele. Sérgio. Isso. Ele já partiu para a eternidade. Me lembro dele. Muito gente boa ele. Isto. Pastor, o Sérgio, os olhos verdes, tinha os olhos verdes, moreno, os olhos verdes. Eu conheci ele na sede aí também, né? Sim. Aí já veio lá pra sede da Farrapos, né, naquela época. Isto. Pastor Robson, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos ver aqui, tem um pessoal conosco aqui. Nesta manhã eu quero agradecer você que está conosco. Vamos atualizar aqui. Irmã Lisiane, da Assembleia de Deus, da cidade de Eldorado do Sul. Paz do Senhor, estou na escuta. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um nesta manhã. Deus abençoe a irmã Lisiane, né, ela é da Assembleia de Deus, da cidade de Eldorado do Sul, pastor. Irmã Lisiane, né, ela estava parada nos caminhos do Senhor, né, e acompanhou aí a rádio, acho que por uns 3 meses, voltou para a igreja. Né, voltou para a igreja aí, só de ouvir as pregações aí na Rádio Filial 1. Bênção de Deus. Vamos ver aí, tem também o irmão Orlando. Agora eu não estou com o sistema ligado aqui. Paz do Senhor Jesus, pastor Regis, também paz do Senhor Jesus, a nosso pastor e amigo de muitos anos, que Deus venha abençoar a programação dessa manhã. Nós estamos aqui no condomínio Terraville, trabalhando para os nossos irmãos, O irmão Orlando, do Ombro Amigo. Deus abençoe o irmão Orlando, também está conosco. Marcelo Grassi, né, da cidade de Uruçanga, Santa Catarina. Que Deus abençoe nosso querido irmão, amigo, aí em Santa Catarina. Também a Mari, né, a jovem Mari, foi nossa ovelha lá em Santa Catarina, não. Foi nossa ovelha em Taquara também. Ela está morando próximo... ela me falou, parece que é Dionísio Cerqueira, próximo a Santa Rosa, né? Irmã Mari, hoje casada, né? Foi nossa jovem, era solteira lá em Taquara. Hoje casada, tá esperando um filhinho aí, né? Tá para nascer o herdeiro aí. Deus abençoe a irmã Mari, o seu esposo aí. Se eu não me engano, é Dionísio Cerqueira, é perto de Santa Rosa, né? Nossa irmã tá morando lá. A irmã Ana, também a irmã Ana Paz, pastor Gerry, na escuta de Teotônia. Peço que Deus abençoe ricamente vocês com estas programações. A irmã Ana é da Assembleia de Deus também, né? Há 60 anos, pastor. Benção. Há 60 anos ela se converteu e congrega lá. Ela tem 70 e poucos anos. E ela escuta
todos os dias a Rádio Filial 1. Todo Deus abençoe, mano. É uma benção essa irmã aqui. Deus abençoe a irmã Ana, Deus abençoe a sua família. Irmã Gracela de Espumoso, paz do Senhor, pastor Gerry, na escuta em Espumoso. Peço que orem por nós, eu e o meu filho Lorenzo, que está bem gripado, tosse bastante, sente um pouco de dor. Então ore por nós para ele sarar dessa gripe. E eu estar bem para poder cuidar dele. Amém, irmã Gracela de Espumoso, vamos estar orando. O Hector, né? Paz do Senhor, pastor Robson. Paz do Senhor, pastor Robson, este é um homem de Deus. Aqui é o Heitor, de Sapucaia do Sul, na escuta. Deus abençoe, irmão Heitor. É o irmão Heitor aqui, né? Deus abençoe, irmão Heitor, né? Deus abençoe a sua família aí. Tá dado o recado aqui ao pastor Robson. O pastor Robson, inclusive, foi pastor em Sapucaia, né? Isso, estive lá quase 4 anos atendendo aquela abençoada igreja de Sapucaia do Sul. Então, com a sede nova. Iniciou o senhor lá, né? Essa semana tivemos lá na quarta-feira e no sábado participando ali de trabalhos que nos convidaram. Olha aí, pastor Amarildo. Fiquei de fazer uma visita pro pastor Amarildo. A próxima vez que eu ir a Porto Alegre, quero cumprir ali. Fazer uma visita pros irmãos. Estive pregando na sua época lá. Isso, me lembro. O senhor era pastor lá de Sapucaia. Sim. Irmão Cristiano Vignol, entre Juiz, Paz, pastor Gerry, estamos na escuta. Bênção de Deus. Pastor Marcos Vargas, Sapucaia do Sul. Maravilha. Maravilha. Entrou outra mensagem. Pastor Marcos Vargas escreve assim: maravilha. Deus abençoe meu professor, pastor Robson. Conhece o pastor Marcos? Bênção de Deus, esse homem. Era de Sapucaia, né? Ele era da sua época lá em Sapucaia, seu obreiro lá? Não, ele foi, acho que transferido antes da minha chegada para atender uma área. Me parece que foi isso aí, né? Amém. Vamos ver aqui. Irmão Carlos de Pernambuco também. Lá do estado de Pernambuco, Carlos, né? Pernambucano. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês grandemente. O irmão Carlos, ele é gaúcho, né? Mas a sua esposa, ele casou com uma pernambucana. Ah, benção. E aí não sei como é que eles encontraram a Rádio Filial 1, né? Sim. Encontraram, baixaram lá a Rádio Filial 1 e estão até hoje escutando. Que benção. É lá em Pernambuco, né? Olha aí. Vamos ver aqui, irmão Arão. Acho que é a irmã Silvânia. Deus abençoe o irmão Arão. O irmão Arão há poucos dias estava no hospital e tivemos orando por ele. Vamos ver se tá melhor aí, irmão Arão. Manda uma mensagem para nós. Ele está, pelo menos seu telefone está aqui no WhatsApp junto conosco. Vamos ver aqui no nosso chat, né? A nosso programa em Porto Alegre já terminou, né? Lá vai até 9h50 e continuamos aqui pelo canal do pastor Gerry Dias. Luiz Antônio Domingues, paz do Senhor, pastor Gerry. Paz do Senhor, pastor Robson. Por aqui no Arroio dos Ratos está tudo ok. Tá chegando perfeito. Aleluia. O Luiz Domingues, ele é meio radialista, né? Conhece ele da região carbonífera? Um pouco. Lisiane Sabrina, né? Lisiane Sabrina, paz do Senhor, glória a Deus. É tão bom ver esses testemunhos. Amém. Giovanni Roque, paz do Senhor, Jesus Cristo, Deus abençoe. Estão pela live aí, né? Inclusive, peço para o pessoal compartilhar esta live, né? O pastor Robson trouxe aí um testemunho de vida na sua juventude, tão importante, né, irmãos, nós ouvir esses testemunhos, né, daquilo que Deus faz na vida do jovem aí. Então, compartilhe, irmãos, compartilhe esse vídeo aí, né, compartilhe esta programação e deixe o seu like, né, pastor Robson? Tem que deixar o like ali pro pessoal. Cada ouvinte vai lá e ó. Like. Dá um like aí, né, temos poucos likes aí, tá? Então, dê o like aí, irmão, isso vai ajudar, então, a este vídeo a ir mais longe. Vamos ver aqui.
Eu creio que terminou o programa em Porto Alegre, né? Lá termina um pouco mais cedo em Porto Alegre, né? Termina 9h50. Continuamos por aqui e os irmãos que estão conosco, continue aí e compartilhe, meus irmãos, compartilhe. Tá uma benção o programa aí. Pastor, peço oração por mim, estou internado no hospital, rogo as vossas orações desde já. Agradeço, que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Arão, né? Irmão Arão aí, irmã Silvânia, né? Fiquei sabendo que tu estava no hospital aí, estivemos orando por ti, vamos continuar orando, meu irmão, tá? Ele está lá no hospital, escutando a rádio, pastor. Sim. Ele foi meu membro lá na cidade de Panambi, né? Tempo que eu cuidava Panambi foram minhas ovelhas. Sim. Vamos ver aí os irmãos, né? Estão escrevendo aí. Então escreva a tua mensagem que nós vamos estar divulgando aqui, meus irmãos. Pastor Robson, o senhor... vamos ver aqui no chat, aqui, já vamos entrar aí falando com o senhor. Então compartilhe aí, meus irmãos, a live. Vamos ver quem mais está conosco nesta manhã. Giovanni Roque, né? Sou filha do Clóvis, do Pinheirinho do Vale. Ô, irmão Giovanni, Deus abençoe. Lembra do Clóvis da gaita? Lá de Canoas? Da onde? Ele tinha uma gaita, tocava gaita, o Clóvis. Trabalhava no Pacheco. Sim, sim. Guincho. Lembra? Quem está conosco aqui pela live é a filha dele, a Giovanni. Benção. Congregou em Canoas, aí, eu acho que na sua época, né? Sim, sim. Irmão Clóvis está lá no Pinheirinho do Vale. É quase o fim do mundo, né? Meu Deus. Eu não me lembro lá, perto da onde é Palmitinho. Deus abençoe Giovanni, né? Uma vez eu tive por lá, visitei o pai dela lá, né? O Clóvis, né? Matheus Gomes, paz do Senhor, Quaraí, Rio Grande do Sul. Sempre na escuta pelo app, né? Pelo aplicativo da Rádio Filial 1. Muito obrigado, irmão Matheus. Agora ele está aqui pela live, né? Mas está sempre escutando aí o aplicativo da Rádio Filial 1. Eu quero agradecer aos ouvintes, né? Que tem aí compartilhado, meus irmãos. Eu fiquei impressionado, né? E fiquei impressionado aí, pastor Robson, que tivemos aí em um ano mais de 486 mil acessos na Rádio Filial 1. No aplicativo da Rádio Filial 1, né? Sim. Olhei a estatística ali, pela Rádiosnet tivemos aí mais de 12 mil acessos, isso que a gente nem divulga aqui a Rádiosnet, né? Temos a Rádio Filial 1 lá. E também mais de 20 mil visitações, né? De visitas no nosso site da Rádio Filial 1, né? Então é motivo... Que bem, pastor. Parabéns, Deus abençoe a equipe aí da rádio, todos vocês. Então é motivo de agradecer a Deus, né? Gratidão a Deus. Começamos essa rádio do nada, né? Com pouco dinheiro, sem recurso nenhum, pastor. Comecei fazendo num celular. No meu primeiro programa eu fazia com celular, porque eu não tinha os equipamentos adequados para transmitir no estúdio de rádio. E aí, né, estamos aí com mais de 486 mil em um ano. Eu não tirei dos 2 anos, né? Eu tirei só de um ano, né, os acessos aí na Rádio Filial. Muito obrigado, meus irmãos. Trocamos também o nosso aplicativo. Estamos de aplicativo novo aí, Rádio Filial 1. O antigo aplicativo nós já estávamos com quase 2.000 downloads, né, baixados aí. Então... E aí tem o irmão Vladimir, não sei se o senhor conhece o evangelista Vladimir de Cacequi. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, pastor Gerry. Continuamos na escuta desta programação aqui em Umbu, Cacequi. Que benção que está essa entrevista com o pastor Robson, e o seu testemunho é uma benção para as nossas vidas, né? Estava trabalhando na horta novamente. Olha aí. Deus abençoe a tua horta aí, né? Que pena que tu não mora perto, né? Lá em Cacequi, aleluia. Lá em Panambi, tem o evangelista da Labrida, já ouviu falar dele? Sim, conheço. O evangelista da Labrida, ele tem vários terrenos, né? Um homem, um empresário lá, ele tem vários terrenos na cidade.
Em todos os terrenos dele ele planta, ele faz horta. E tudo Benção. que ele colhia lá, ele levava, né? Deixava uma sacolinha no meu portão, né? A irmã Maristel ia de manhã lá, tava aquela sacolinha lá com verdura, com fruta. Tudo que ele colhia, ele levava, né? O dízimo lá da fruta, da verdura, era todo dia. Né? Que Ele benção, né, pastor Jerry? A pessoa ter essa revelação aí de Essa levar revelação. até ao pastor, né? Benção. Exatamente. E o evangelista da Labrida é um homem, assim, muito, vamos dizer assim, fiel a Deus nessa parte, né? Ele, até da fruta, da verdura, então lá estava sempre pendurado as sacolinhas, né? Era alface, era repolho, né? As morangas, e aí a Maristel ia lá, a Maristel se alegrava. E aí disse, eu acho que o irmão da Labrida esteve aqui, né? Tem verdura, tem fruta. Bah, nós não ia, né? Fruteiro nós quase não pegava nada. E, como o senhor disse, como é bom um obreiro, um membro, ele ter uma revelação dessa de abençoar o seu pastor, não só ele, né? Eu tinha um irmão lá que era o presbítero Gilmar Garcês. Se ele soubesse que eu tinha uma visita, ele já deixava uma costela no portão, tocava a campainha e saía. Que bênção. Daí depois ele me dizia, pastor, fiquei sabendo que o senhor tinha visita, né? E não só nos dias de visita, fui muito abençoado em Panambi, né? Tive que comprar até um freezer lá, de tanto, né? Dei o nome desses dois irmãos, tô pecando, de tantos irmãos que eu der aqui a lista, né? De Panambi, irmão, é muita gente que nos abençoou, era carne, era, bom, era de tudo, pastor. Sim, sim. O pessoal tem uma revelação lá de abençoar o pastor. Sim. De ver o seu pastor bem. E eu glorifico a Deus, né, pelo povo de Panambi. E tanto é um povo próspero, pastor. Um povo muito próspero lá. Irmã Noima, né, Lucy, ela diz um amém, pastor. Deus abençoe, irmã Noima. Passei pela sua cidade ontem, né, Nicolau Vergueiro. Né, fiz até um videozinho, eu e minha esposa ontem estavam em uma reunião regional em Soledade, mas tive que ir por Nicolau Vergueiro. Pastor, o povo está mandando mensagem. E aí, pastor, me diz, vamos agora, né, já estamos quase terminando o programa, vamos para a atualidade, mas vamos ter que fazer outra entrevista aí. Verdade. Fazer uma outra entrevista, né, com o pastor e a irmã Rose. Vamos botar o casal aí na próxima entrevista, né? Sim. Pastor, o senhor hoje, né, o senhor passou por muitas igrejas do Ministério Restauração, inclusive fomos colegas bem próximos, né, quando o senhor pastoreou Canoas, né? Sim. Estava pastoreando Santa Rita, depois o senhor foi para Sapucaia, São Luís Gonzaga, percorreu o interior aqui e agora está em Guaíba, né? Sim. E aí o que o senhor está achando de Guaíba? Voltou para a região metropolitana, para o entorno, né? Isto. Primeiro eu atendi ali um período de 2 anos, pastor Jerry, lá em Porto Alegre. Depois, mais 2 anos, atendi São Leopoldo. Ah, São Leopoldo também. 2 anos São Luís Gonzaga. Depois de São Luís Gonzaga, eu vim a Canoas. Atendi durante 4 anos e pouco, Canoas. Depois eu fui para Sapucaia do Sul. Em Sapucaia do Sul fiquei um período ali de 3 anos e pouco. Ah, em Canoas depois... eu vou abrir aqui para o senhor. Canoas, quando o senhor assumiu, eu estava no Guajivira. Isto. Na área leste. Isto. E quase fomos congregar lá. Em Canoas lá. Naquela época nós estávamos muito acostumados com a sede, né? Sim. Que era na Matias Velho, né? Sim, sim. Aí foi por pouco. Naquela época. Aí depois... Isso, que benção. Depois, pastor Jair, nós fomos para São Sebastião do Caí, né? Ficamos ali no Vale do Rio Caí, atendendo as igrejas ali, seria ali na São Martim, e também em Bom Princípio e Ivoti. Então nós atendemos aquele trabalho, 3 anos também, e depois viemos para a cidade de Guaíba. Estamos nesta cidade já quase... há mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Isto. E estamos aqui trabalhando, fazendo a obra de Deus,
juntamente com esse povo guaibense. Ah, olha aí. Uma grande cidade, Guaíba, né? Sim, sim. Eu tive em Guaíba na despedida do pastor Carlos Alberto. Ele E pastoreou aqui uns 7 anos. 7 anos, né? E aí tô ali naquela despedida ali. Até tinha uma campanha em Nova Santa Rita, mas fui lá na despedida dele. E a qual não aconteceu, ele saiu de férias daí no fim. Sim, Aí eu olhei e digo, mas será que eu vou assumir Guaíba porque eu tô aqui, né? Eu vim só para uma despedida, né? E sim, fiquei, né, eu digo, mas o que tá acontecendo será aqui, né? E era para ser uma despedida, mas de repente o ministério resolveu dar umas férias para ele e depois foi feita a despedida lá em Guaíba e foi o irmão Renato, né? Pastor Renato que assumiu na época. Mas ficamos assim, eu digo, ué, e só tinha eu de pastor lá, eu acho que de fora assim, né, de outra cidade aí. Mas Guaíba, conhecemos Guaíba ali. Tivemos isso. alguns trabalhos em Guaíba pregando, inclusive, tempo do pastor Carlos Alberto, tivemos pregando algumas vezes aí em Guaíba. E é uma grande cidade, né, pastor? Ela tem Isso, uma uma extensão cidade. de terra bem grande, né? Sim, sim. Guaíba é uma cidade boa, uma cidade abençoada, né? E aí o senhor cuida Guaíba, mas o senhor tem outras cidades aí também, ou não? Nós temos a sede em Guaíba. Aham. Dentro de Guaíba tem mais uma congregação e pontos de pregação. E aí nós temos uma em Eldorado do Sul que fica divisa ali, a congregação fica entre Eldorado e Guaíba. São Suci? E temos também ali na Progresso, né? Que ao lado está São Suci. E temos ali na cidade de Charqueadas também. O trabalho de Charqueadas é um trabalho que pertence também aqui a Guaíba. Ah. E tanto a sede como todas as congregações aí são próprias, né? E estamos aí trabalhando, cooperando aí com a igreja, né? Que benção. Charqueadas também pertenceu a Nova Santa Rita, assumimos uma vez. Charqueada e General Câmara, por Nova Santa Rita e Triunfo, né? Sim, sim. No dia que eu inaugurei a primeira igreja em Triunfo lá, a primeira congregação, recebi a notícia do Ministério da Restauração para assumir Charqueada e General Câmara. Sim, sim. Meu Deus, Bem... estendeu lá 85 quilômetros, né? Dava. Sim, Vocês tinham Mariana Pimentel ou não? Não, lá não. Eu quando assumi ali a Charqueadas e a General Câmara não estava tendo culto lá, né? Então aí eu fiquei mais com as Charqueadas ali, mas dando uma assistência maior à Guaíba e também às Charqueadas. Tinha um amigo meu que congregava, não sei se está, eu acho que não está mais Guaíba, que é o presbítero Roberto. Ele comprou um sítio ali mais distante daqui de Guaíba. Aham. E aí, então ele está congregando ali no Barra do Ribeiro, que fica bem próximo ao sítio onde ele comprou. Hoje é o evangelista Roberto, né? Evangelista Roberto. Isso. Ele foi meu primeiro encarregado de congregação, né? Inclusive, quando eu fui para o Ministério de Restauração, era ele que estava, quando decidi ir para o Ministério, né? Depois eu assumi o pastor Jaures, né? Como dirigente da congregação. E aí, seguido, né, o evangelista Roberto foi para Guaíba na época, né? É isso aí, Mateus. Deus abençoe. Celi Santos, paz do Senhor, pastor Gerry. Estou na escuta aqui em Triunfo. A irmã Celi era de General Câmara, né? Ela foi minha ovelha lá, agora mora em Triunfo. Luiz Antônio Domingues, eu recebo esta profecia, pastor Gerry. Eu acho que quando eu falei de radialista, né? Ele tem jeito de locutor, né? Benção. Irmão Luiz Domingues, né? Pastor Robson, então Guaíba aí tem a sede, né? A nossa sede aí. E algumas congregações aí. Então, somente Charqueada, a outra cidade é só Charqueada? Ou General Câmara também? Não, só Charqueadas. Só Charqueadas. Glória a Deus, pastor. E agora, nós vamos encerrar daqui a pouco, né? O pastor Sérgio Cortez parece que tinha
um compromisso no presídio. Não sei se ele estará na programação aqui, não falei com ele hoje. Vamos ver aqui, mais alguém escrevendo. Carlos de Pernambuco. Encontrei a Rádio Restauração procurando Ministério Restauração na internet. Aí vi que tinha a rádio, baixei e os irmãos me colocaram no grupo. Mostrei para minha esposa, ela gostou muito da rádio e das pregações que os irmãos fazem também, das orações. Resumindo, estamos até hoje, todos os dias ouvindo e Deus abençoando cada dia mais através dessa rádio. Só faltava o Ministério Restauração aqui, mas estamos orando, né? Sei que Deus vai abrir essa porta aqui em Pernambuco também. Amém. Né? O irmão Carlos lá de Pernambuco, né? A sua esposa, irmã Adriana, né? Sua esposa é pernambucana. Eles querem o Ministério Restauração lá em Pernambuco, né? Nossa, pois é, se foi lá para o Rio Grande do Norte, não custa nada ir a Pernambuco, né? É verdade. Eles têm pedido, têm mandado mensagens aí, né? Vamos orando, Sim. meus irmãos, vamos orando. Temos aqui também a mensagem da Graziela. Vamos ver. Da cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul, assentamento Guajuviras. Peço oração por mim e minha família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Assentamento Guajuviras. Peço oração por mim. Deus abençoe a irmã Graziela do assentamento Guajuviras. Vamos estar orando pela irmã também. Glória a Deus. Deus abençoe, né? Paz aqui trabalhando. A irmã Rosana trabalhando. Amém. Deus abençoe a irmã Noima. Irmã Rosana Colete também. Pastor, o senhor também foi radialista. O senhor fez curso de radialista, né? O microfone está desligado. Seu microfone. Sim, pastor Jerry. Eu iniciei ali em Cabo Frio em 1989. E aí depois participei de diversos programas de rádio, né, em outros lugares, e até então, por volta ali, acho que de 2005, mais ou menos, eu fiz o primeiro curso pela FEPLAN, que é de um grupo da RBS, alguns outros irmãos também fizeram, né, e depois de lá em diante eu comecei a fazer alguns outros cursos nessa área aí, porque eu gosto muito. Até porque foi através de uma rádio que eu tive assim a primeira oportunidade. Até eu disse no início que foi o primeiro microfone que eu peguei, ou seja, que eu usei, foi numa rádio, a Rádio Cabo Frio FM. Então, a gente vai se aperfeiçoando a cada dia, fazendo cursos, enfim, trabalhando essa questão aí, porque eu sou apaixonado pelo rádio, né? Aham. E hoje nós temos esta vantagem aí que a internet veio para o rádio. O rádio foi para a internet, mas a internet veio para o rádio. E louvamos a Deus por isso. Há poucos dias eu participei também de um seminário ali no Sindicato dos Radialistas, porque eu acho assim, a gente faz curso, mas também a gente também tem que ir se atualizando, né? Sim, sim. E quando eu recebi o convite do sindicato, eu estive ali aprendendo um pouco mais com pessoas ali do grupo RBS, SBT, enfim. Nós tínhamos ali diversos, Carlos Brito também, que é um grande jornalista também. Enfim, então nós estivemos ali participando deste seminário do Sindicato dos Radialistas. E estamos aí, a gente procura ir se aperfeiçoando para ser útil naquilo que Deus abrir as portas para nós. Hoje eu não faço assim programas de rádio, mas a gente se prepara, que quando a oportunidade surgir, por enquanto, estamos aí preparados, né? Não faz por enquanto. O senhor já fez a Rádio Esperança, inclusive o senhor já participou também em alguns programas, né? Isso, eu fiz ali a Rádio Esperança durante um tempo. Era um programa um pouco assim diferenciado. Era aos domingos, das 11 até a meia-noite. Então, até hoje, o que eu posso ir me preparando nessa questão aí, a gente se prepara, né? Sim. Da melhor maneira possível.
Pastor, eu tenho uma grande vontade de fazer um curso de radialista, de locutor, né? E agora eu estou fazendo faculdade de teologia também, né? Encerro este ano bacharel, né? Sim. Vou me formar e depois quero fazer esse curso, porque não tive tempo ainda devido a tantas funções que a gente exerce. Mas eu tenho grande vontade de fazer um curso de radialista, locutor, porque eu gosto muito dessa área. Eu nunca fiz um curso, mas a gente está sempre em rádio. Nós, Santa Rita, eu fazia programa na Rádio Santa Rita e na Rádio São Jerônimo, né? Em São Jerônimo também, naquela época. E a Rádio Esperança, né? A Rádio Esperança de Porto Alegre. Eu não tinha um programa lá, mas eu substituía, no caso, olha só, pastor Paulo Roberto Santos. Quando ele não ia, eles me chamavam para substituir, já me largavam no incêndio, né? E o pastor Plauto Vanzin, já fiz alguns programas também no lugar dele. Então, olha, grandes comunicadores, né? Isto. Grandes no rádio, né? Então, Sim. E até me via mal, né? Quando eu ia lá, porque daí eles me ligavam, olha, o pastor Paulo Roberto não vai poder fazer o programa, o senhor faz para nós aqui. Tá, ia lá. Mas, daí fiz a Rádio Esperança, Rádio Santa Rita, São Jerônimo, né? Voz do Vale, na cidade de Parobé, né? Fizemos a Voz do Vale ali por uns 3 anos, tivemos programação ali mais ou menos. E aí depois fui para a Rádio Web. A Rádio Web, né? Abriu uma Rádio Web, a Restaura Panambi, na cidade de Panambi. E depois a Rádio Filial 1, né? A qual estamos hoje, né? Já há 2 anos também. Mas um curso é muito bom, pastor Gerry, porque bom. A pessoa, além de fazer, de adquirir o conhecimento nessa área e ser usado por Deus, a pessoa também pode se registrar, né? Até como uma profissão. Eu, por exemplo, fui no Sindicato dos Radialistas ali do Rio Grande do Sul e me registrei. E depois na Delegacia Regional do Trabalho. Porque vai carimbado na tua carteira profissional, carteira de trabalho, e ali você vai ter um registro chamado DRT. Então você vai ter aquele registro e aquele registro consta como uma profissão, né? E é muito importante isso aí. Todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, que se puder fazer, é importante que faça para melhoramento nessa questão da comunicação. Com outro locutor aqui da Filial 1 sobre os cursos, né, de radialista, locução, né, a importância. Porque, claro, a gente começou assim, né, vamos fazer na obra, né? Mas é como o pastor disse, nos capacita mais, o conhecimento capacita, né? Pastor, alguns anos atrás, falasse em teologia para mim, faculdade de teologia, eu rebatia, não aceitava muito, né? Pela ignorância, né? Pela minha ignorância. Mas depois a gente foi vendo, a gente vai aprendendo que o conhecimento, né, ele é essencial, né? Em todas as áreas. Tu vai trabalhar numa área, é essencial que tu tenha um conhecimento daquela área que tu está trabalhando. E hoje vou me formar esse ano em bacharel em teologia, né? Parabéns, né? Pela faculdade Uniaselv. Estamos estudando cada vez mais e entendendo que cada vez mais precisamos do conhecimento. Nos aprimorar, nos capacitar. E a rádio sempre me chamou muita atenção. As pessoas, Deus de novo, as pessoas, pela minha voz, elas diziam, tu é locutor de rádio, brincavam comigo, né? Eu nunca me imaginei numa rádio, mas quando tive a oportunidade ali, dada ali pelo pastor Paulo Roberto, pessoal dos Heróis da Fé, na Rádio Esperança, né? Foi um dos primeiros lugares que comecei a fazer rádio ali. Eu senti aquele gostinho da rádio, né? Que eu também teria uma chamada para a comunicação em rádio, né? Então aí depois fomos fazendo. Só não fiz os cursos, mas quero fazer. Assim, agora esse ano a gente terminar a faculdade, aí eu vou entrar aí, né, na questão
do radialista, fazer um curso aí, do radialista, porque a área que eu tô, há alguns anos eu já venho querendo estar, né? Conhecer a história do Matheus Ienski, tem bênção. Da Rádio Marumbi. Conheci lá, rádio muito bonita, muito organizada. Conheceu a história da Rádio Marumbi lá? Isto, é uma rádio que tem uma estrutura muito grande. Eu conheci lá dentro, estive lá, bênção de Deus. A Rádio Marumbi eu escutava antigamente num rádiozinho, né? São duas rádios, são duas emissoras, a AM uma, né, e a outra é FM. Então são duas no mesmo prédio, né? Bênção de Deus. E aí fiquei, né, entrei um pouco na história dele ali, né? Da família Ienski, né? Ienski. Foi um dos primeiros no Brasil, né, que teve essa visão, né? Teve essa visão e ele até arrumou muita luta por ter essa visão de rádio, né? Sim. Era censurado, porque as pessoas não entendem a visão, né? Não entenderam a visão da comunicação, né? Na época. Sim. Mas ele não baixou a cabeça, ele, né? Foi naquele objetivo ali. Hoje tem claro, é uma grande emissora, a emissora Marumbi do Paraná, né? Curitiba, isso. Parece? É em Curitiba. Em Curitiba. Isso, em Curitiba. Na capital, né, do Paraná. Na capital do Paraná. É em Curitiba, Marumbi. Deus abençoe os irmãos aí, então, né, o pessoal tá gostando aí da programação, né? Temos aqui o Fábio Dorizio, paz do Senhor Jesus, Pastor Gerry. Fábio Dorizio de Tubarão, Santa Catarina, na escuta desta programação abençoada. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes da rádio. Muito obrigado, irmão Fábio Dorizio. Também está conosco aí a irmã Karine Martins, né? Paz, oração, união. Camaquã, Rio Grande do Sul, peço oração por minha família e meus filhos. Amém. Temos em várias cidades, pastor. Bênção de Deus, pastor Jack. Que Deus continue abençoando esta rádio aí. Olha, a gente fica feliz em saber disso aí. E o pessoal vão se inscrevendo, né? Cada vez mais e vão divulgando e assim o nome de Jesus vai sendo glorificado. Exatamente. Irmãos, me mandaram aqui mensagem para colocar no grupo. Eu só vou poder colocar no grupo quando eu sair do ar aqui. Tem mais gente querendo entrar no grupo. E aí na nossa live aí o pessoal está acompanhando, continua acompanhando, dando like. Que Deus abençoe a sua vida. Maristel Adriana Vargas Dias, o senhor conhece? Conheço a sua esposa, sua excelentíssima esposa. Tá mandando mensagem aqui. Paz, senhor, pastores, bênção de Deus assistindo. Lembrei que muitos anos atrás, o coral da União Feminina de Canoas foi cantar em São Leopoldo e o pastor Robson desceu do púlpito e me entregou uma mensagem. Uma profecia. Irmã Maristel aqui lembrando, lá em São Leopoldo. Bênção! Faz anos, né? Pois é. Faz anos. 2006, por aí. Eu acho que foi em 2006. Né? Entre 2006 e 2007 ali. Faz tempo. Né? Sapucaia também, né? Tivemos lá em Sapucaia, junto com o pastor Robson lá, há muitos anos atrás. Mas e vai estar em Guaíba também, qualquer hora dessa. Vamos, uma hora vamos aí a Guaíba aí, né? Isso. Pastor Robson, o senhor quer deixar aí um versículo bíblico para a meditação dos nossos ouvintes? Pastor Gé, eu gostaria de... Quantos minutos nós temos aí? Temos o pastor Sérgio Cortez, ele está num compromisso lá no presídio, atendendo os trabalhos lá. Ele não vai entrar, né? Então, o senhor tem todo o tempo. Nós temos aqui um versículo da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 2, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Eu gosto muito deste versículo, porque aqui o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, está dizendo que eles receberiam poder. O que nós precisamos nos dias de hoje é isto. Aleluia. É recebermos o poder de Deus. É recebermos o poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Se nós não buscarmos este poder, não apenas o batismo com o Espírito Santo, mas o poder do Altíssimo todos os dias, nós não conseguiremos fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus tem nos chamado. Eu sempre digo, irmãos, que nós temos que estar aos pés de Cristo. Nós temos que estar sempre buscando de Deus uma revelação. A revelação para aquilo que Deus tem, para o propósito de Deus. E quando nós buscamos esta revelação através da oração, Deus ele nos dá. E também Deus nos dá o poder para exercermos aquilo para o qual nós fomos chamados. Quanto mais Deus nos der, mais nós vamos ter para compartilhar na obra de Deus. Porque na obra de Deus nós não buscamos os nossos interesses próprios. Na obra de Deus nós não buscamos honra. Não. Na obra de Deus nós não buscamos elogios, ainda que, quem sabe, alguém queira fazer isto, mas louvamos a Deus por tudo. Aleluia. Mas na obra de Deus, é verdade, nós queremos sim fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos na terra. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Jesus disse isso para os seus discípulos antes de ser recebido no céu, antes de ser assunto ao céu. Jesus está dizendo isto para os seus discípulos. E antes de dizer isto, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que os discípulos receberam esta palavra. Primeiro receberam o sopro, depois receberam esta palavra. E depois eles foram em busca deste poder. Quando Jesus foi assunto ao céu, eles vão para uma casa em Jerusalém. Ou seja, eles estavam no Monte das Oliveiras, agora eles vão para uma casa em Jerusalém, estão agora na parte superior da casa, o qual nós chamamos de cenáculo, e eles estão ali. Eles estão em busca deste poder. Passado 10 dias, eles recebem este poder. E agora, ao receber este poder, que foi ali o batismo com o Espírito Santo, aonde todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, eles então, recebendo esse poder do Espírito Santo, eles então ali sendo batizados, eles começam a pregar a palavra de Deus. E eles anunciam a salvação. E ali a Bíblia diz que houve então a aceitação, a conversão de 3.000 pessoas. Então, meus irmãos, havia milhares de pessoas em Jerusalém. Certamente eles desceram da casa e de uma forma, ali eles então fizeram aquela ministração, quando Pedro se coloca em pé com os demais apóstolos. Então, meus irmãos, o poder do Espírito Santo é importante para as nossas vidas. Nós não podemos perder isso. Todos os dias, em todas as nossas orações a Deus, nós devemos clamar a Deus e dizer: Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo. E Deus, ele quer usar cada um de nós, eu sempre digo, de uma forma diferenciada. Ou seja, Deus quer nos usar da forma, da maneira dele. Às vezes tem pessoas que querem colocar limite naquilo que Deus faz, mas Deus não se deixa ser limitado pelos homens, governado pelos homens. Irmãos, Deus vai usar cada um de nós, aos irmãos que estão nos ouvindo, de Marau,
outros irmãos de outros lugares, pessoas que estão acompanhando esta programação. Deus quer usar você. Deus quer nos usar de uma forma extraordinária. Muitas vezes nos preocupamos quando Deus quer nos usar de uma maneira talvez diferente, com certas críticas, certos comentários, mas Deus vai usar cada um de nós do jeito que Ele quiser, irmãos. Aleluia. Quem é o homem para querer dizer que Deus faz assim, não faz assim, e é desse jeito e não é daquele jeito? Não. As pessoas hoje, eles ficam com esses pensamentos aí. Muitas vezes Deus quer levantar alguém de uma forma diferente, aí já fica, porque Deus está levantando alguém no louvor de um jeito diferenciado. Deixa, a obra dele. A mesma coisa na questão da pregação. O que nós não podemos fazer é estar imitando os outros. Agora, temos que deixar Deus nos usar da maneira dele. Aleluia. Mas temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que deixar Deus fazer a obra dele. Não nós usarmos a Deus, mas Deus nos usar da maneira dele. Então, ele diz, mas recebereis poder. Este poder Deus quer dar, porque Deus abriu esta porta desta rádio online. Porque tem pessoas que estão do outro lado nos vendo. Porque Deus permitiu este momento, até mesmo para encher pessoas com o seu poder, Aleluia. Com a sua autoridade, com a sua ousadia, com a sua unção. O que nós precisamos entender como igreja do Senhor Jesus é que devemos dar lugar, dar liberdade, deixar Deus fazer como Ele quer fazer. Durante todos os anos que prego a palavra de Deus, comecei cedo, graças a Deus, no ministério. Comecei cedo, com 18 anos de idade, a pregar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Eu sempre digo, nós temos que dar lugar, nós temos que dar liberdade, nós temos que, a cada dia, pedir a Deus, Senhor, me dá poder, Senhor. Esse poder, irmãos, não é para nós nos vangloriarmos disto. Não, porque quem vai nos usar vai ser Deus. Então, Deus, Ele é o dono da obra, Ele é o dono de tudo. Deus é o dono. Deus é o dono das nossas vidas. E Deus vai nos usar da forma que Ele quer nos usar. Então, você que está aí do outro lado, deixa Deus usar você. Você tem condições de ser usado por Deus. Deus. Você tem condição de trabalhar, de fazer a obra de Deus, de se lançar na obra, de ter uma maturidade na obra de Deus, de ter um equilíbrio na obra. Alguém até diz assim, eu não quero mais fazer a obra porque sofri decepções. Mas, irmãos, nós sofremos decepções. Todos nós sofremos decepções. Muitas vezes confiamos em pessoas e pessoas às vezes traem a nossa confiança. Mas nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus. Aquilo que aconteceu é para um aperfeiçoamento, é para que a gente tenha entendimento, maturidade, que essas coisas acontecem. Então não abandone a obra, não abandone aquilo que Deus tem na tua vida. Deixa Deus usar você. Não queira usar Deus, mas você tem que entender que precisa receber o poder do Espírito Santo. E esse poder a gente recebe buscando, clamando a Deus. E na humildade nós vamos receber. E Deus será glorificado. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, pastor Robson. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra. Pastor Robson, temos aqui a irmã Marlene Zeferino, de Uruçanga, Santa Catarina, pede oração para os seus filhos por libertação. Também a Maria Matos, paz do Senhor, pastor Gerry, estou na audiência, bênção de Deus esta palavra, amém. Irmã Maria Matos, da cidade de Chapada, Deus abençoe os irmãos aí da cidade de Chapada. Pastor Robson, nos dá o endereço aí da sua sede, os dias de culto em Guaíba. Em Guaíba, nossa sede está localizada na Avenida Zeferino da Boa Vista, número 160, no bairro Bonfim.
no bairro Bonfim. A nossa igreja, ela fica próxima à BR, para quem vai ali, a BR-116, para quem vai em sentido ali a Barra do Ribeiro. Então, ao lado direito, né, o centro fica para o lado esquerdo, ao lado direito está, então, a nossa igreja, próxima ali à BR. Avenida Zeferino da Boa Vista, número 160, no bairro Bonfim. Os dias de culto são quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós temos ali o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. E no sábado nós temos ali o nosso culto dirigido pela nossa juventude. No primeiro sábado do mês é sempre Santa Ceia. E aí nos demais é dirigido pela juventude. E nós temos ali no domingo também o nosso grande culto da família. Esses são os dias de culto ali na nossa sede. Quarta, sábado e domingo. Amém. Muito obrigado, pastor Robson, né? Vou pedir para o pastor Robson fazer uma oração pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que pediram oração também por libertação, né? Vamos orar nesta manhã, né? Vou estar pedindo para o pastor Robson orar. Aí já avisando os ouvintes também que hoje vou estar na cidade de Passo Fundo, né? No bairro Integração, na rua Alecrim. Bairro Integração, Rua Alecrim, na Igreja Ministério e Restauração, ministrando a Palavra de Deus hoje às 20 horas. Pastor Robson, pode fazer essa oração pelos enfermos, na área de libertação também? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, Jesus, diante da Tua presença, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, orando por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, Senhor, outros acamados, fizeram pedido de o nosso oração, irmão Carlos que está hospitalizado, está no hospital. Nós oramos por todos os nossos irmãos, ó Pai, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Pedimos a Ti, Senhor, a cura, que o Senhor possa, neste momento, agir na área da saúde, Senhor. As pessoas agora encontrem a unção do Teu Espírito Santo, tocando nas enfermidades, cura do Teu povo de todas as doenças e enfermidades. Abençoa Teus filhos, vem, Senhor, a fortalecer aquele que está fraco espiritualmente. Venha, Senhor, a levantar, Senhor, aquele que caiu, aquele que fracassou, aquele que, Senhor, parou no meio do caminho, aquele que está na beira do caminho. Senhor, nós pedimos a Ti nesta hora a cura e a libertação. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua ação, a ação do Teu Espírito Santo sobre a vida, Senhor, de todos os Teus filhos. Toca agora poderosamente em todos aqueles que estão acompanhando esta programação, todos aqueles que verdadeiramente, Senhor, fazem o Teu pedido de oração, a todos os ouvintes, aqueles que estão assistindo também, aqueles que mandaram mensagens, ó Pai. Deus, nós pedimos agora que a Tua mão esteja estendida grandemente sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, é o nosso pedido a Ti, ó Pai. Amém. Glória a Deus, pastor Robson, fiquei muito contente, né, de nós termos essa conversa aí. Fazia tempo até que queria estar entrevistando o pastor, né, e numa outra oportunidade vamos convidar a irmã Rose, né, vai estar conosco aí também, que vai ser uma bênção, né. Eu até estava pensando aqui, a irmã Maristel, ela vai iniciar, na verdade ela já iniciou um programa aqui, ela não conseguiu dar continuidade, nós vamos mudar o horário, que é o programa Jesus é o Caminho, né? Jesus é o Caminho. Então, a irmã Maristel vai estar trazendo a irmã Rose aí, também no programa Jesus é o Caminho. E Amém. No programa aí Restauração, né? No programa Mensagem da Cruz, né? Também pela nossa a Rádio Restauração e também os meios de comunicação do Ministério Restauração. Amém, pastor Robson. Deus abençoe. Amém. Pastor Gé, eu fico agradecido pelo convite, pela confiança. Deus abençoe o senhor, a sua vida, o seu ministério, a igreja que o senhor está pastoreando, a região que o senhor está supervisionando. Deus abençoe a sua família. Enfim, muito obrigado pelo convite. Deus recompensa o senhor grandemente no nome de Jesus. Amém. E aqui, então, deixo a paz a todos os ouvintes. Glória a Deus. Deus abençoe o senhor, a irmã Rose,
a Franciele, a Raquel, os netinhos, os genros aí, né? Toda a Amém. família, tá? Toda a família, tá bom? Muito obrigado. Pastor Robson. Paz, Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, estamos encerrando, né, nesta manhã a nossa programação e do programa. Ah, essa é boa, né? Programação do programa Mensagem da Cruz, tá? Muito obrigado você que está videologado conosco aí, né, no canal do Pastor Gerry Dias, PR Gerry Dias, né? Eu agradeço você que deixou o seu like nesta manhã. Você que não deu o seu like, dê o seu like, compartilhe este vídeo aí, vai ficar gravado, né? E você poderá passar para outras pessoas, né? Aí tem o testemunho do pastor Robson Soares, né? Um grande testemunho, temos da sua juventude, como Jesus operou na sua vida, como Jesus lhe deu livramento, né? Irmã Mari, ouvinte também de São José do Norte, lá da ilha, né? Dá um glória a Deus. Irmã Lisiane de Eldorado, continua conosco, muito obrigado. Deus abençoe, né, os nossos irmãos aí que estão na Rádio Filial 1 pelo aplicativo, muita gente aí pelo aplicativo também nesta manhã. E nesta manhã não vai ter o programa, né, o programa Mensagens que Edificam com o pastor Sérgio Cortez, porque ele está em trabalho, né, de evangelização nos presídios, né? Tá lá, né, levando e semeando a palavra do Senhor Deus, né? O servo do Senhor Jesus, nosso irmão aí em Cristo Jesus, pastor Sérgio Cortez. Então hoje não haverá o programa dele. Deus abençoe a irmã Marileia, a irmã Leia de Nova Santa Rita. Muito obrigado, irmã Leia, está conosco aí também no aplicativo da Rádio Filial 1, né? Então compartilha, o vídeo também está aí disponível no grupo do WhatsApp, né? Eu vou colocar também no grupo Rádio Filial 1 do Telegram também, né? Eu esqueci de colocar hoje pela manhã, mas já estou disponibilizando aí, né, o vídeo para os irmãos aí também do Telegram, né? Está conosco aí, assistindo este vídeo aí de testemunha aí do pastor Robson Soares, da cidade de Guaíba, pastoreia ali a nossa igreja do Ministério Restauração. Muito obrigado você que está aí no YouTube. Estou desligando o YouTube, né? Estou ficando aqui apenas no aplicativo, né? Hoje não teve louvor, meu sistema aqui, né, ele mudou um pouco quando eu uso o Google Meet, né? Aparece a tela, eu preciso aprender um pouco mais dessa mídia aqui do Google Meet, para não aparecer a tela do computador, né? Deus abençoe, mas próximo programa aí vamos ter louvor também, né? Fiquem todos na paz do Senhor, você que está aí videologado, vou ficar aí no aplicativo por um momento aí com os irmãos também, tá? Glória a Deus.